Bem, no estudo de hoje fala o seguinte: a espada do Espírito, o último item da armadura de Deus. E começando diz: a posição dos seguidores do Senhor Jesus Cristo é de tamanha importância e autoridade que fica até difícil das pessoas acreditarem, pois pensam que nós, os cristãos, temos de ser espizinhados, maltratados, injustiçados, e não haver de nossa parte nenhuma atitude em relação a isto. Mas quando Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus, o que ele queria dizer é que ter humildade de espírito é ser subordinado à voz do Espírito Santo. Quando Pedro tomou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor Jesus o repreendeu dizendo: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26, 5:2. A espada que nós devemos lançar mão é a do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus, para que através dela, da palavra, venhamos assumir a nossa posição perante o mundo, como filhos de Deus. Em todos os sentidos, nós, cristãos, não devemos jamais ser derrotados, principalmente pelo pecado. Observe o exemplo do Senhor Jesus. Ele jamais foi derrotado. Temos também de ser vitoriosos em todas as circunstâncias e ter condições de vencer os desafios que o mundo nos oferece, pela fé na palavra de Deus. Ao ser tentado por Satanás no deserto, Jesus disse: está escrito. 3 vezes foi tentado e venceu com a espada do Espírito, que foi a palavra, com a palavra de Deus. Ora, Deus nos colocou nesse mundo posicionando-nos com sua autoridade para fazermos exatamente como o Senhor Jesus. Ponto. Vamos dar uma pausa aqui. Observe uma coisa interessante. Espada do Espírito é a palavra de quem? Para que serve uma espada? Uma espada só tem utilidade, vamos falar de guerrear, na mão do soldado. Na guerra, o escudo ele se defende, com a espada ele ataca. Uma espada guardada não tem utilidade alguma. Uma espada numa gaveta, ou seja lá onde for, não vai ter utilidade alguma. Ela só é útil quando o soldado está armado com ela, munido dela. A palavra de Deus não é diferente. Ter a Bíblia guardada numa gaveta não muda o quê? Ter ela aberta como um amuleto em cima de uma mesa também não muda. A palavra é viva. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. A partir do momento que eu começo a obedecer essa palavra, é impossível que Deus não se manifeste em minha vida. Que eu não tenha experiências com quem? Com Deus, em tudo. Na minha vida interior, na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida conjugal, na minha vida sentimental, em tudo. Agora, quando eu e você chegamos aqui, nós não estávamos armados dela. Nós não estávamos munidos da espada. Pelo contrário. A palavra de Deus diz assim, Romanos 12: não vos conformeis com esse século, com a situação que está o mundo, mas transformai. Deus está falando que eu vou transformar a situação, pela renovação da tua mente. A maior prova que quando nós chegamos aqui, na casa de Deus, não estávamos munidos da espada, nem fazia uso dela, porque não conhecíamos. A maior prova era que a nossa mente estava vazia.
Lembra que quando eu e você chegamos aqui, nós estávamos à mercê de tudo, à mercê do sentimento. Se o sentimento mandasse para cá, gente, se o sentimento mandasse para lá, gente, cheio de mágoa, ódio, inveja, dúvida, medo, ansiedade. Já viu aqueles bonequinhos que fica controlando com a mão? Qual o nome? A marionete. Assim era. O diabo usava circunstâncias e problemas e a gente ficava. E a nossa mente vazia, a gente acreditava em tudo, superstição. Aí você se benzia, porque achava que estava o quê? Protegido, né? É ou não é? Ano novo, entrava com o pé direito. Ia entrar com o direito, para dar certo. Acreditava em tudo. Supersticiosa. Aí todo dia vê o horóscopo. Deixa eu ver meu horóscopo hoje. Como é que tá? Quer dizer, meu Deus, coitado da gente. Se éramos rejeitados, íamos abaixo. Vivíamos dependendo de coisas e vazios, vazio, a mente vazia, vazia. Para ser aceito pelos outros, só faltava botar uma melancia na cabeça. Não tínhamos personalidade nenhuma. Para chamar a atenção das pessoas, a gente fazia de tudo. Então a mente era vazia, cheia do que não presta. Quando nós chegamos e recebemos a espada, que é a palavra de quem? Que corta, diz a Bíblia, entrando e saindo, essa palavra entrou na nossa mente, então nós começamos a pensar diferente. Tudo começou a fazer sentido. Começamos a conhecer a verdade começou a nos libertar de nós mesmos, porque o nosso maior inimigo não é os demônios. O nosso maior inimigo não são as pessoas. O nosso maior inimigo somos nós. Orgulho, egoísmo. Você vê que o próprio ser humano se destrói com orgulho, com medo, com egoísmo. Quantas coisas que você e eu sabíamos que era errado, ou de repente achávamos que não, insistimos e depois descobrimos que era o quê? Errado. E hoje você tem até vergonha de dizer, como que pôde eu fazer isso? Mas quando a gente começou a conhecer a palavra, que diz que é cortante, entra cortando e sai cortando, porque cada vez que você começa a ler a Bíblia, tudo começa a fazer sentido. Então, nós começamos a agir com os pés aonde? Deixamos de depender de coisas e pessoas, deixamos de acreditar em sorte, destino, e entendemos que a nossa vida é resultado do que eu planto. Se eu planto o que é bom, vou colher o que é bom. Ah, mas o mundo está contra mim. Não importa, eu vou colher o que eu plantar. Estou sozinho, não importa, Deus está comigo, isso é o mais importante. Ponto final. Então você passou a ser uma pessoa forte ou fraca? Forte. Tão forte que antigamente, diante dos problemas, você se abalava. Por tudo e por nada chorava, ficava até histérica. Desequilibrada, nervosa, agressiva, impaciente, jogava os cachorros em cima dos outros, dando coice. Tem gente que, misericórdia, ela era tão desequilibrada que ela jogava os cachorros, tentava te contar, o que eu tenho a ver com o seu problema, a pessoa, qualquer coisa, tá olhando o quê? Que foi? E depois que você recebeu a mente de Deus, você aprendeu a lidar com a situação. Você entende que a culpa não são das pessoas, ou a culpa não é das pessoas. Você começou a entender que grande parte, nós começamos a entender que grande parte dos nossos problemas veio por causa de uma decisão errada. Uma escolha errada. Uma atitude, fomos ingênuos, confiou demais, falou demais. Quem mandou falar demais? Falou demais para ela, falou demais para ela.
abriu demais a vida para ela. Aí depois estava na boca do povo, agora está com raiva de todo mundo. Quem mandou ser linguaruda? Verdade ou mentira? Então você começou a ser uma pessoa mais racional. Mais pé onde? Nu? E hoje, quando você passa por uma situação, você confia em Deus, você espera em Deus, você ora. As pessoas chamam isso de ser frio. Mas não é ser frio. Não vai adiantar eu querer fazer vingança com as próprias? Porque a palavra de Deus diz que a vingança pertence a quem? A Deus. Poxa, tudo se tornou mais simples. Então hoje eu transformo pela minha... Hoje, a cada dia com Deus, a minha mente está sendo formada por quem? Por isso que eles dizem, fulano fizeram uma lavagem cerebral. Fulana começou na igreja, fizeram o quê? Mas é verdade. Minha mente foi lavada por Deus, tem coisa melhor? E que lavagem boa, hein? Porque eu me libertei de todo engano, de todo sentimento, de tudo que não presta, e agora eu ando com os pés, me faço feliz e consigo fazer os outros o quê? Porque o problema de quem não tem a palavra dentro dela é que além da pessoa viver sem rumo, guiada pelos seus sentimentos, fazendo coisa errada, ela sofre e faz os outros sofrer. Então hoje eu transformei a minha vida pela renovação da minha mente. Então hoje eu tenho os pés no chão. Se eu estiver passando por um problema, a palavra é uma promessa. Eu vou a Deus, meu Deus, o Senhor prometeu me curar porque tu és o médico. A palavra te faz forte no seguinte sentido: quando você vê que a situação foge do teu controle, é impossível, você vai a quem fez a promessa e cobra dele o cumprimento. Digamos que você descobriu a promessa que Deus é o médico dos médicos, que Ele é o Senhor que sara. E você recebeu uma notícia do médico que não tem jeito para isso, não tem jeito para aquilo. Prontamente você faz como o rei Ezequias. Você vai a Deus e cobra dele a cura. Tu faz a tua parte, faz a corrente, a unção com óleo, o voto que tem que ser feito, e você vai a Deus, mas você usa a espada. Senhor, tu prometesse que é o médico que é o Senhor que me sara. Você tem um problema familiar, então você usa a espada. Você vai a Deus e fala: meu Deus, está escrito, bendita a família que teme ao Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Oh meu Deus, eu não aceito a minha família destruída. Então, poderoso Deus, arranque esse espírito de separação, de ódio, de briga. Você vai a Deus. E mesmo que as coisas não aconteçam da noite para... Aí vem a ansiedade. A ansiedade é quando você olha para um lado, olha para o outro, e você vê que as coisas não aconteceram. Mas a palavra, a espada, te ajuda a resolver isso. Porque aqui na espada tem uma palavra que diz assim para você que de repente está esperando que algo mude, está esperando que algo se transforme, está demorando, ou parece que está distante. Quando você vai a Deus e as coisas não mudam no seu tempo, mas a espada diz assim para você, aqui em Hebreus: não abandoneis a tua confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a espada diz para mim e para você: não desista, confie. O problema pode durar um tempo, 2 tempos, mas com Deus ele não vai durar o tempo todo. Deus vai mover o céu, Deus vai mover a terra. Deus é o Deus dos impossíveis, porque só a razão do teu problema não se resolver é você abandonar a fé. Não abandone. Confie. Ainda que todos digam que não. Tem até uma canção, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
Então aqui você tem resposta para tudo. Se o diabo diz não é possível, a palavra diz tudo é possível. Se Satanás diz você não tem condição, você é fraca, você está velha, você é pobre, você é isso, a palavra diz Deus escolheu as coisas fracas, humildes, aquelas que não são, para envergonhar os que são. Deus escolheu você, que aos olhos humanos não tem ninguém ou não tem nada. Deus escolheu os caídos, Ele ergue do pó o desvalido. Deus não escolheu capacitados, mas a palavra diz que Ele vai capacitar você para vencer. Então, pelo amor de Deus, por isso que o diabo luta, para que você não se arme do quê? Por isso você que não tem tempo de ler a palavra, você que não medita, a própria palavra em Josué 1 diz, medita nesse livro de dia e de noite, para que prospere o teu caminho e sejas bem sucedido. A luta de Satanás é para você não abrir a Bíblia, é para você não colocar ela em prática, é para você não se armar da espada. Lembra que uma das armas que nós falamos foi calçar os pés com o evangelho. Você tem que ler toda a Bíblia, mas começando pelos evangelhos. Se você ler a Bíblia, duvido que Satanás vai te derrotar. Não só ler, colocar em quê? Em prática. Tu vai ser sempre um vencedor. Então, a partir de hoje, você que está aí desanimado, você que está enfrentando lutas, conflitos, comece a meditar na palavra, comece a buscar e comece a praticar. Se arme da espada do Espírito, que não tem como você ser derrotado. Amém? Por isso que nesse momento nós vamos colocar em prática uma das coisas que está nessa palavra, nessa espada. Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Às vezes, o diabo diz assim: teu pecado não tem perdão. Para você não tem o quê? Perdão, não tem chance. Você errou uma vez, errou duas, errou três, não tem chance para você. Um dos discípulos perguntou: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7? Jesus falou 70 vezes 7. Deus está pronto para perdoar. Só precisa de uma coisa para Deus te perdoar: que você seja sincero e se arrependa. Davi errou, repito, mas ele se arrependeu e abandonou. Se agora você recebeu o pão, que é o corpo de Cristo, o cálice, que é o sangue de Jesus, com sumo de uva, se você se arrepender, tu vai ser lavado, perdoado. Tu vai sair daqui leve, um peso vai sair de cima de você, e você vai começar uma nova vida.